A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, querido ouvinte do nosso podcast, A Bíblia em um ano. Estamos mais uma vez aqui com o Padre Antônio Ivan de Campos, da nossa Diocese de Ponta Grossa, no Paraná, para conversarmos sobre alguns livros que vamos começar a ler no nosso plano de leitura. Olá, Padre Ivan, muito obrigado novamente por estar conosco. Uma grande satisfação poder colaborar com esse trabalho bonito, com esse trabalho que vem atingindo sempre mais pessoas, né, ansiosas em serem ajudadas a ler a Palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Então, no nosso plano de leituras, nós estamos num período chamado Reino Dividido. Você que tem acompanhado as leituras, e o livro principal que estamos lendo é o segundo livro de Reis. Mas, paralelamente, então, vamos iniciar a leitura de alguns livros proféticos. E, por isso, vamos entender melhor o que significa isso, né, na tradição da Bíblia, e o que também a profecia, né, os livros proféticos têm a contribuir para a nossa vivência de fé, hoje, a nossa vivência cristã também. O que o senhor pode falar, então, para nós, Padre Ivan, sobre esses livros proféticos? Então, o segundo bloco de livros da Bíblia hebraica, nós chamamos de profetas, né? Os livros proféticos, eles incluem aqueles que nós já estamos ouvindo, que são textos que a Bíblia Católica chama de livros históricos, Josué, Juízes, Samuel e Reis, né? Você indicava agora que estamos lendo o livro de Reis, justamente naquele momento da divisão do reino de Israel, né? O reino de Israel, reino de Davi, né? Que começa lá acima um pouco do deserto do Sinai, né? Indo ao norte, atingindo até mesmo um pouco da Mesopotâmia, o rio Eufrates, um grande reino. Mas soubemos ali pela leitura que depois de Davi, depois de Salomão, o filho de Davi, houve uma ruptura política, né, deste reino de Israel, o reino de Davi, e o reino do sul, chamado então Judá, por causa da tribo mais importante, Judá, junto com Simeão, né, mas Judá, cuja capital ali nós teríamos Jerusalém, se desenvolveu politicamente à parte do reino do norte, reino de Israel, capital Samaria, né? Então, é nesse momento que nós chamamos, né, estes blocos narrativos de livros proféticos. Por quê? Porque não é a narração de uma história, é a visão da história do ponto de vista de Deus, né? É o critério para julgamento da história. Então é uma voz profética que narra esses eventos. E logo depois desses textos aí vem os profetas propriamente ditos. A Bíblia hebraica chama de profetas posteriores, né? Os profetas, os grandes profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, e depois os 12 profetas menores. E Daniel também chamado profeta na Bíblia cristã, na Bíblia católica, na Bíblia hebraica deixada lá com outros escritos para o final, né? Então esses são os blocos, os profetas propriamente ditos, os livros proféticos, ou na Bíblia hebraica, profetas posteriores. Qual é o sentido da profecia em Israel e para nós? O centro de toda a Bíblia Antigo Testamento é a Torá, a lei de Deus. O que fazem os profetas? Interpretam a Torá, atualizam a Torá, vigiam para que a Torá seja vivenciada na vida prática do povo de Israel. Criticam ou então julgam a história de Israel segundo a fidelidade ou infidelidade à Torá, à lei de Deus. Então esses são os profetas, sempre ligados
a primeira parte, né, a lei de Deus, a vontade de Deus expressa na lei e na aliança. E então, nesta leitura que vamos fazer desses livros, né, iniciando esses livros especificamente dos profetas, né, nós vamos iniciar não necessariamente pela ordem como está na nossa Bíblia, mas também de acordo com esse contexto que estamos acompanhando, né, da própria leitura ali do Reino Dividido, né, no livro de Reis. Então, o primeiro desses profetas que nós vamos entrar em contato é o profeta Oséias. O senhor mencionava já que a tradição então profética observa, né, ou lê a história a partir dessa temática, né, de fidelidade ou infidelidade à lei de Deus, à proposta, né, da Torá. E o que este profeta que traz também a imagem então de um relacionamento, né, como se fosse de um homem e uma mulher, mas fazendo essa analogia, né, que também o povo pode ser fiel ou infiel, como uma mulher pode ser fiel ou infiel ao seu marido, né? Então, aprofundando um pouco essa temática, talvez da fidelidade, o que podemos aprender do profeta Oséias? Então, antes de tudo, vamos lembrar uma historinha lá no livro de Samuel a respeito de Davi. O pequeno Davi que luta com o grande Golias, né? É histórico, é simbólico. É uma autovisão, uma autorreflexão de Israel que se sente pequeno diante de nações gigantescas, né? Primeiro o Egito, passou o perigo do Egito, agora se ergue, no século VIII, se erguem as grandes potências que farão parte depois de toda a vida de Israel, né? Ou seja, a grande Assíria. Depois virá Babilônia, virá Pérsia, Grécia, Roma, as grandes nações. E o povo de Deus se sente pequenino, né? Mas em nome de Deus, ele pode derrotar os grandes. Mas nem sempre é assim tão fácil não, né? Século VIII, portanto, dizíamos, houve uma quebra de unidade. Israel já não se reconhece mais como uma totalidade do povo de Deus. O povo do norte olha os do sul com desconfiança, os do sul abrem guerra contra os do norte, né? Já não se reconhece mais como irmãos, membros de um só povo. E aí a trajetória de vida é um pouco diversificada. Primeiro, olhamos o povo do norte, desde do ano 901, né? Dividido, vai ter o final da sua trajetória no ano 722, justamente porque foi aniquilado pela grande Assíria, né? Mas se pergunta, será que Deus abandonou o povo do norte, o povo chamado de Israel, e agora volta a sua atenção somente para o sobrevivente Judá, reino do sul? Essas perguntas, então, precisam ser refletidas, precisam ser aprofundadas. Então, se olha para a história, né, se olha para a história com visão profética, né? Então, os profetas, eles avaliam a história. O profeta não é só voltado ao futuro. O futuro, sim, se prevê em vista de acontecimentos passados que determinam o presente, né? Então, nós temos aí grandes profetas que atuam no Reino do Norte. Um deles, estamos dizendo, é Oséias, né? Oséias vê a problemática, a infidelidade de Israel, né? Porque Israel caiu, porque Israel se extraviou entre as nações, perdeu sua identidade, perdeu sua liberdade, se extraviou até mesmo dentro do projeto de um povo de Deus. Por quê? Diz Oséias, porque foi infiel. Em que? O povo de Israel foi infiel, porque se voltou aos Baals, né? Aos Baals. Baals quer dizer os senhores, os amos, os maridos, uma denominação dos reis, dos deuses da fertilidade, né? Anteriores até mesmo
a instalação de Israel na terra de Canaã. Voltaram-se aos deuses antepassados, promovidos pelas novas nações, né, que também trazem seus deuses, suas divindades. E Oséias olha este povo como uma grande prostituta, uma esposa amada a quem Deus tratou com tanto carinho e que procura agora outros Baals, outros senhores, outros amos. É um Deus ciumento que vem buscar o seu povo. Traz a punição, claro, mas é muito interessante uma vozinha que soa lá no fundo, né? Uma promessa de Deus: vou te levar ao deserto. O deserto foi o lugar do primeiro amor, em que Deus fez aliança com o povo. Vou falar ao teu coração, né? Vou falar ao teu coração. Ou seja, essa prostituta, que é o povo de Deus infiel, se voltou contra o seu próprio Deus, mas Deus jamais o abandonou. Este é o recado de Amós, né? Primeiro, para entender, e essa punição? Porque nos perdemos e extraviamos? Porque fomos infiéis. E se formos fiéis, então Deus nos traz de volta. Deus restaura o seu povo. E este recado depois vai ser aprofundado por outros profetas, né? Aqueles da volta, por exemplo, segunda parte de Isaías sempre vai falar da volta, a volta, né? Ou então Jeremias, né? Voltai a mim e eu voltarei a vós, né? O termo voltar sempre é recorrente. Voltar é conversão, mas voltar é também voltar da terra de exílio, voltar da dispersão para se reunir novamente na terra prometida e continuar o caminho e a fidelidade de vida com o próprio Deus. E nesse aspecto vemos então que a profecia, por um lado, às vezes mostra ou traz à tona, né, uma situação que não vai bem, ou que partiu então desta infidelidade, mas ao mesmo tempo traz um sinal, né, de esperança, um sinal de que Deus não abandona, né, o seu povo. E então passamos para o segundo profeta que vamos entrar em contato, né, na nossa sequência de leituras, que é o profeta Amós. E dentro deste contexto, né, o que podemos destacar então deste profeta? Em primeiro lugar, o nome, né? Am é povo. Então, Amós já traz um pouquinho, né, a própria raiz que indica povo de Deus. Amós é um profeta do sul, né, ali pertinho de Belém, na terra de Jesus, né, ou pelo menos onde Jesus teria nascido. Jesus nasceu. Então Amós de Tecoa. Mas é chamado para profetizar no Reino do Norte. E qual é a situação do Reino do Norte? Uma infidelidade também. Mas diferente de Oséias, que traz a fidelidade em termos religiosos, a infidelidade em Amós, a infidelidade do povo, diz respeito às escolhas políticas e ao abandono social dos mais pobres, né? Então nós vamos ver este profeta que diz: eu não sou profeta, também não sou filho de profeta, né? Se esperava que os profetas fossem conselheiros do rei, conselheiros para um bom governo, né? E consultassem a vontade de Deus a respeito das providências que os reis deveriam tomar. E muitas vezes eram pagos, né? Eram pagos para dizer aquilo que o rei gostaria de ouvir, né? E que depois dissesse ao povo que aquela opção era de Deus. Então temos esse triste cenário de muitos profetas que não eram de fato, né? Falsos profetas. Por isso Amós evita dizer, né? Ele diz: olha, não sou profeta, nem filho de profeta. Ou seja, não me peçam para distorcer a palavra em troca de pagamento, porque primeiro que eu não preciso, né? Sou criador de animais, né? Sou pecuarista e também reflorestador. Sou plantador de sicômoros. Não preciso de dinheiro de ninguém. Foi Deus que me tirou de trás do meu rebanho e me trouxe,
né? Me trouxe para profetizar, para dar, dizer umas palavras em seu nome, são palavras de desagrado, né? E aí começa tantos imprecatórios, né? Judá, ou então Israel, sobrou até para os países estrangeiros, né? Ou seja, Deus tem um castigo reservado. Por quê? Porque abandonaram um órfão, desprezaram a viúva, vendem o pobre, vendem o justo por um par de sandália, pisam sobre o indigente, sobre o pobre. Mas e o culto? Também o culto recebe de Amós uma tratativa. O culto é deplorável. Deus não aceita bois e boiadas sacrificadas, né? Liturgias bonitas, mas desprovidas de misericórdia. Misericórdia eu quero, não sacrifício. Essas palavras repetidas são destes profetas do século VIII, e Jesus também, um momentinho, né? Vai dizer também para os fariseus lá, viu? Vai ler na Bíblia lá e procurar entender o que quer dizer misericórdia eu quero, não sacrifício, né? Quer dizer, é um profeta da crítica social e crítica política, sobretudo no momento em que o norte, diferente do sul, teve uma trajetória muito positiva economicamente falando, né? Produziu muito, estabeleceu, aprendeu desde Salomão a fazer comércio exterior, né? E portanto era um país, este do norte, radicado em Samaria, né? Era um país bastante pujante. As pessoas na sociedade gostavam de se apresentar bem. Olha o título que Amós dá às mulheres da sociedade: vacas de Bazã, né? Bazã era um lugar fora de Israel, mas ao norte, onde se vendia um gado bonito, gordo, né? Olha, vacas de Bazã. Veja que ele não desperdiçava palavras, né? Porque realmente Deus estava indignado, né? Um país que enriqueceu, mas que abandonou os pobres, enriqueceu, aliás, às custas da pobreza e da miséria do seu povo. Então, não venham em Betel, que era o santuário oficial do rei, né? Não venham fazer grandes sacrifícios, porque Deus ali ele não está. E vemos então em Amós que demonstra esta fidelidade, né, ou esta autenticidade, né, ao falar de temas difíceis ou espinhosos, mas com essa coragem, né? E agora vemos também um outro profeta na sequência, que é Jonas. Talvez uma figura bastante conhecida também pelas imagens e às vezes da catequese. Talvez tenhamos alguma recordação, né, destas histórias, da história de Jonas. E vemos nele já alguém que de início parece fugir, se esquivar, né, da sua missão de profeta, mas que tem também uma mensagem importante. E assim como o senhor citou um trecho que foi citado nos evangelhos depois, né, dessas profecias, Jesus também lembra, né, a própria figura de Jonas em certo momento no evangelho. Então, o que podemos destacar deste profeta Jonas? Como Jonas, né, desceu ao ventre da baleia, também o filho do homem por 3 dias, né, descerá ao ventre da terra, essa expressão. Muito bem, de Jonas nós não temos uma personalidade profética, né? Nós temos um livrinho bastante rápido, bastante curto, portanto vale a pena ler, muito simpático, né? E que trabalha com oposições de ideias. É um livrinho de teologia, mas uma teologia crítica. Às vezes nós falamos, né, que a Bíblia mesmo ela gosta de discordar dela mesma, né? Porque aí ela dá uma atualização interessante, né? Ela vai sempre à frente. Ela revela alguma coisa, é próprio, né? A Bíblia fala de Deus e do seu mistério. E o mistério de Deus nunca é suficiente. Então, quando ela revela alguma coisa, né? E a fé, ou então o conhecimento teológico, absorve estes elementos, tenta formar um padrão,
do comportamento de Deus, das regras de Deus, e de repente vem um livro e quebra estes padrões, derruba esses padrões para dizer: Deus sempre é mistério, não se acostume com ele. E o livrinho de Jonas é escrito por causa disso. Ele está aqui no meio desses profetas do século VIII, porque o autor jogou assim o contexto destes tempos, né? Diz respeito aos assírios, quando nós dizíamos, né, os assírios acabaram com o reino do norte, assim como os babilônios vão acabar com o reino do sul. Foi em 722 a.C., né, que então os assírios invadiram, levaram embora, extraviaram, trouxeram outras pessoas, fizeram outras colônias, misturaram, quebraram a identidade. Portanto, a Assíria é o símbolo do grande inimigo do povo de Deus, portanto, inimigo de Deus também, né? E agora vem um livrinho que diz um pouco o contrário, né? Deus convoca Jonas para que ele saia lá de Tel Aviv. Quem visitar Israel nos dias de hoje, certamente desce em Tel Aviv, né? Então por ali que Jonas, para fugir de Deus, pega um navio, mas imagina se Deus não o alcança em alto mar, né? Então, porque como é que um profeta de Israel vai anunciar a palavra em Nínive, a capital da Assíria, a grande inimiga de Deus e do povo de Deus? Eu acho que Deus não está no seu equilíbrio normal, não, né? E Jonas, então, significa assim uma crítica à profecia. Quando a profecia se tornou padronizada, ou seja, Deus castiga os maus, pune os maus e premia os bons. E os maus, por excelência, são os inimigos do povo de Deus. Vem este livrinho dizer: Deus quer a conversão de Nínive. Mas não diz imediatamente. Primeiro vai a Nínive e proclama que ela será destruída. Depois que Jonas teve umas reviravoltas, né? Aquela história lá no estômago aí da baleia, e que a leva ali, dá uma carona até Nínive. Aí então Jonas diz: bom, já que estou aqui, não vou perder tempo. Se Deus quer a destruição desta cidade, é com muito prazer. E passeou pela cidade e disse que a cidade era muito grande, né? Muito grande. E aí então ele tem satisfação de dizer que em 3 dias Nínive será, aliás, atravessou, né? 3 dias anunciando que Nínive será destruída. E não é que o rei, os habitantes e até os animais se sentaram nas cinzas, se cobriram de saco em sinal de penitência e pediram perdão a Deus, e Deus mudou de ideia? E agora temos um profeta contrariado, né? Mas perdi a viagem, né? Eu não pedi para vir, me escondi de Deus, né? Está lá no capítulo 4 e 2, né? Por que eu fugi de Deus? Porque Deus é um Deus imenso na sua misericórdia e volta atrás na sua punição. Eu não aguento este Deus. A teologia do Antigo Testamento não aguenta descobrir um Deus misericordioso. O Deus dos profetas era punitivo, né? Ou seja, ele anunciava salvação para o seu povo, mas ai daqueles que levaram a perder o seu povo. Então também Deus é Deus das nações. E aqui em Jonas está dizendo que Deus sim é Deus das nações, para perdoá-las e para ter misericórdia delas também. Como assim ter misericórdia do grande inimigo que dissipou, destruiu o povo de Deus? Então é um livrinho que nós chamaríamos mais como uma parábola, né? Uma parábola. Temos muitos animaizinhos, ou mais que parábolas ainda, né? Temos aí um outro jogo literário que dá vozes, né? Voz a animais, dá voz àquilo que é pequeno, contrapõe ao que é grande, né? Por exemplo, a baleia, um peixe muito grande, não se sabe se é baleia, se diz um peixe grande, né?
o mar, a grandiosidade do mar, a cidade de Nínive. Por outro lado, nós temos um pequeno profeta teimoso, rebelde a Deus, que coloca fora dos muros de Nínive uma cabaninha insignificante. Tanto que Deus depois tem que fazer nascer uma árvorezinha, quem sabe uma mamona, alguma coisa, para que os seus galhos e os seus ramos pelo menos protejam um pouco o profeta chorão, que é o Jonas, né? Então a grandiosidade e a pequenez. É um verme que depois vem e rói esta grande mamona que dá cobertura a Jonas. E assim por diante, né? Um livro de muitos paradoxos. O que o livro quer nos dizer? Que, tá bom, Deus suscita profetas, né? Para advertir a Israel das suas culpas, para que ele não caia em castigo. Ou então Deus suscitará profetas a Israel, dizendo que depois do castigo, se eles se convertem, Deus os trará de volta, né? Mas quando o pensamento de Israel começa a se padronizar, Deus manda dizer, observe na história, que Deus é muito mais do que vocês pensam, do que vocês creem. Deus sempre é um mistério no horizonte de suas vidas. E o livrinho de Jonas, né, ele serve para dizer isso, para dizer os grandes paradoxos de Deus. Nem o profeta tem muita satisfação, né, em pregar. Lá no finalzinho assim, o livro termina falando de bois, né? Falando da ecologia. Deus não é só Deus que se preocupa com a história dos povos. Deus se preocupa com todo mundo criado, desde um verme que rói a mamona, até os grandes peixes que povoam os mares e os bois, né, que pastam no campo. Deus é Deus de todos. Sabe que o nome de Jonas quer dizer pombo, né? Por que pombo? Também, né, faz parte do joguinho literário, e também se pensa sobretudo na volta do exílio, né? Quando o povo de Deus virá como uma revoada de pombos. Então é um profeta que fala da misericórdia de Deus, um Deus que traz de volta, um Deus que sonda o horizonte, não somente do seu povo, mas de todos os povos. É um livro que se abre à universalidade. Por isso que é tão caro a Jesus, que Jesus até se compara a Jonas descido ao ventre da baleia, ele desce ao ventre da terra e proclama a salvação de todos os homens pela sua morte, né? Então, um livrinho muito interessante. O gênero também pode ser dito, além de parábola, fábula. Certo, interessante este paralelo também, né, com Jesus, né, Jesus que recorda esta figura. E agora passamos então para o último desta sequência que vamos ler, né, para depois retomarmos mais tarde os outros profetas, mas ainda nesta sequência que temos no nosso plano de leitura, vamos adentrar o profeta Miqueias. E ainda neste contexto, então, de reino dividido, como podemos encaixar ou compreender melhor a mensagem, aquilo que Miqueias tem para transmitir? Então, sempre no século 8 a.C., reinos divididos, né? Se Amós, embora pertencesse ao sul, falou ao povo do norte, né? Também Oséias falou ao povo do norte, a sua voz não foi ouvida, né? Porque realmente 722 tudo acaba. Deus não suportou a infidelidade do seu povo e o entregou nas mãos dos inimigos, os assírios, né? E agora nos voltamos ao sul, sempre no século VIII, né? Antes de Cristo. Nós nos voltamos ao reino do sul, a Judá. Ali temos um grande profeta que atua um pouquinho adiante, né, dos outros profetas, adiante no tempo, que é o Isaías, um profeta do templo. Voltaremos a fazer a sua leitura, um livro muito longo e bastante denso, né? Mas certamente um tanto quanto contemporâneo de Isaías,
nós temos um outro profeta chamado Miqueias, né? Miqueias, Miguel, Micael, né? A palavrinha já é um desafio aos poderosos. A palavra quer dizer quem é como Deus, né? É sempre um desafio esses nomes aos prepotentes. Portanto, são nomes dados em épocas de grande prepotência dos poderosos, né? Que assolam e tiram das mãos de Deus o destino dos povos e se fazem como que deuses, né? Deuses da vida, deuses dos destinos dos homens. Então sempre Deus vai suscitar um Micael. E aqui nós temos um Miqueias que vem, né, com a mesma raiz. E ele vem enquanto Isaías profetizava em Jerusalém, no templo e também no palácio. É um profeta de corte, bastante culto. Nós temos esse profeta que vem do interior. Ele dá voz ao homem do campo, né? Qual é a situação? A situação é que depois que os assírios acabaram com o reino do norte, investem contra o reino do sul. E os profetas já também advertem com o exemplo do que aconteceu ao norte, né? Esses livros de Oséias e Amós são lidos também no sul. Então, como advertência, o que nos aconteceu no norte pode acontecer no sul. E, portanto, nós temos um país assediado pelos assírios, né? Pelos assírios, Senaqueribe e outros, né? Sempre estarão em incursão contra o sul, porque todo este território de Israel é passagem também para as grandes potências dominarem até o Egito. Então interessa, né, pisar sobre Jerusalém, interessa destruir o reino do sul para torná-los vassalos. E Isaías já advertia, né, por causa da infidelidade a Deus, Jerusalém será arada como um campo. Jerusalém vai cair. E acontece que em 701, por algum milagre, não aconteceu o que Isaías preconizava. Não aconteceu. A profecia cai em descrédito, né? A Síria acampa em torno a Jerusalém e misteriosamente, a um certo momento, levanta-se e vai embora. O que aconteceu? Milagre de Deus? Ou se pagou um grande tributo ao rei? Não se sabe. E neste momento de uma paz falsa, vem um profeta do interior dizendo: Jerusalém não caiu, mas olha como deixaram os campos, né? Esses exércitos que nos pisaram. É uma voz do homem do campo contra a política da cidade. A política da cidade é organizada de tal maneira a se proteger, mas não é uma política que se estende a todos. O homem do campo sofre, né? Então Miqueias vem em nome de Deus reclamar o direito dos pobres. Vem em nome de Deus reclamar o direito do povo que planta, né, que trabalha sol a sol e depois não é contado dentro da proteção das cidades, ou então por causa da desastrosa política das cidades, eles penam, eles morrem, eles sucumbem. Este é o profeta Miqueias, uma voz do campo que se ergue contra a cidade, e pior ainda, em nome de Deus, do mesmo Deus que se cultua no templo de Jerusalém. Muito bem, muito obrigado então, Padre Ivan, pela colaboração conosco mais uma vez, por dar estas chaves de leitura, esta introdução para nós a esses livros de alguns profetas, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, uma grande bênção também estendida a todos os que ouvem, né, com muita paciência, muita fidelidade. Se trata dos livros bíblicos, são muito extensos, né? A gente começa com muita alegria, muito ânimo, e de repente começa a se estender leitura e mais leitura, mas precisa, né? Fidelidade a todos os que permanecerem fiéis, né? Então uma grande bênção de Deus que vem já
pela escuta de sua palavra, mas certamente também por tantas graças que Deus prepara para as suas vidas. E também a vocês, os seminaristas, né, que promovem este belo encontro com a palavra de Deus, que Deus os recompense muito. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Cavins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!